quando é feito uma perspectiva da condição do adoecimento, importa considerar que o desejo diante daquela missiva é uma recuperação importante e que seja feita uma remissão do quadro que, caso tenha entrado. Mas pode ocorrer de ter uma conjuntura de anomalia e disruptura no metabolismo, acendendo um sinal de alerta para uma escada que vai viabilizar um burilamento espiritual e que não seria possível caso aquela enfermidade não se instalasse. Naturalmente que cada caso é caso, mas isso vai acontecer e diz de um caminho pela dor que, se bem vivido e aproveitado, pode me angariar um fruto bonançoso. Em Pontos e Contos, Humberto de Campos vai dizer no capítulo Problema de Saúde que com raríssima exceção, a condição de adoecimento ela vai refletir e espelhar uma deficiência e uma inanição psíquica de natureza profunda e mal. Quando algo não está sendo enviado corretamente e que acarreta algum tipo de consequência. E ele segue explicando que quando se fala numa doença, existe uma alteração psíquica, um desequilíbrio. Até mesmo colocando um caminhar junto. E para que uma bactéria do bem ela possa se desenvolver no meu intestino, precisa haver um clima adequado e positivo para ela. Visto que o intestino, ele tem a bactéria que produz substância benéfica, seja vitamina, anti-inflamatório, antitumor, antidisruptor endócrino, e tem a bactéria que produz fator inflamatório e de perda de uma condição importante. E
Isso vai ser mobilizado, seja por uma alimentação, um exercício físico, mas o carro dessa situação é a mente, onde me demoro, o pensamento que opto, que vai abrir um campo adequado ou não para que esse soldadinho do bem possa proliferar, me devolvendo uma resistência. E na catalogação de doença, vai ser usado como um elemento, um caminho para socorrer a psique, a inteligência encarnada. E existe o esforço de preservar a defesa do organismo, mas antes de existir uma preocupação excessiva, um pavor do sentenciado, do veredictiado com aquela anomalia, eu preciso ter uma atenção redobrada do bom laboroso, que está atento, ligado àquilo que está acontecendo, sem uma insegurança, um medo que vai eclipsar. E isso traz a urgência de acolher e conduzir com serenidade a manifestação e expressão de patogenia, de disrupção, a fim de que eu possa colher o bem que suporta e me sirva para mim. E mesmo numa faina de imediatismo que nós vivemos, que pede uma solução imediata, a queima-roupa, para algo que esteja vivendo, é importante que nós demovamos esse escolho e vamos ao encontro do benefício, do aprendizado que aquela moléstia quer ensinar, via imposição de ordem moral, e um soerguimento mental para em busca de um caminho melhor, sob o aguilhão de um padecimento, uma dificuldade transitória, complexa, que, caso eu recuse, indica que estou intoxicada, envenenada por um pensamento sombrio, que tenho me comprazido nele, e que me impede de reconhecer o mal da minha mente, o desarranjo que acontece.
E se eu tenho excessivo de resolver aquilo que está doente no órgão do fígado, pode ser que eu venha agravar e complicar ainda mais a doença verdadeira que vai na alma porta adentro. E, de certa forma, isso vai dizer de enfermidades morais que nós trazemos, alterações de ordem de vício, de paixão, que me eclipsa e ao qual eu não tenho olho de ver. Isso torna dificultoso enxergar na enfermidade um caminho para recuperar aquilo em mim que está desvirtuoso, degenerado. E aqui, mais uma vez, nós voltamos na questão do autoconhecimento, que já foi tão tratado por nós aqui nos episódios do Cacau. Visto que, quando eu olho para dentro de mim, com o ouvido de ouvir, com o olho de ver, vai ser possível identificar uma série de mazelas, de tendências nocivas, prejudiciais, que uma situação dada que esteja vivendo vai fazer purificar. E isso ocorre quando o indivíduo ele vai num centro espírita desejoso de uma cura de um câncer na pele e passa a frequentar aquela sessão, receber o passe e fazer o evangelho no lar, pedindo aquela cura. E percebe com o tempo que a cura não vem. Mas, no caminho que ele fez para encontrar uma saída para aquele câncer, o espírito dele foi se fortalecendo. Seja aceitando receber aquele passe, seja valorizando mais o evangelho no lar, seja trazendo a fluidificação da água, é importante, seja procurando ser mais paciente, menos ciumento, menos egoísta, que foi fazendo uma transformação que aconteceu devido à busca que ele passou a fazer pelo câncer. E isso faz o benfeitor procurar manter um estado de coisa para esse indivíduo, porque enxerga o seu espírito imortal. E aquilo que aquela experiência vai talhar, amealhar de benefício. Daí eu peço uma solução de uma situação e percebo que aquilo persiste, mesmo com a minha busca, com o meu empenho moral, tem uma razão por trás. Que importa aproveitar. E no subsequente, vai ser colocado de uma mãe que tinha um filho em condição adoecida. E, apesar de ser uma pessoa com qualidades ótimas,
Ela tinha uma paixão pelo delírio, pela ilusão, e mesmo assim havia amealhado amizade no círculo do astral, bem querençoso, e trazia de fato uma humildade, uma simplicidade sem alarde, uma caridade sem ostentação, sem exibicionismo. E aquele que passava por ela sentia alívio e levava a mobilizar recurso pelo feixe indestrutível da gratidão de quantos se aproximaram. E houve uma situação do seu filho a dizer de uma moléstia que estava incidindo e ao qual estava com abordagem pela espiritualidade maior de ir aliviando com lentidão a situação, devido ao ascendente encravado de gênese moral, aonde estava a causa profunda. E mesmo tendo alteração orgânica de fácil remediação e remissão, a personalidade dele trazia imiscuída enorme desequilíbrio e desajuste, e a renovação, a restauração moral era bem complexa, dificultosa, devido ao vício psíquico. Ele estava sendo tratado pelo Esculápio, mas essa mente transiada, empedernida, pedia prova e uma vivência rude, áspera. E a senhora Ramos, mãe dele, pedia sua restauração, seu restabelecimento. E enquanto o médico ele intensificava recurso para que isso acontecesse, a espiritualidade maior intensificava e acentuava a delonga para que se mantesse aquela perturbação física. A concessão dele se restabelecer fácil seria perigoso, temerário, e em vista dele extrair o que essa condição poderia lhe oferecer, tinha que abraçar o auxílio que chegava até ele, de alguma sorte, compreendendo e submetendo a obrigação, ao dever que lhe competia e que o chamava. E ele estava com a perna ferida, o fígado enfermo, o estômago escoriado, machucado. E a meditação, a reflexão do leito seria um lenitivo para ele moral. Porque ele ensinaria, sem palavra articulada, uma cartilha, lição valiosa, referente ao aprendizado que lhe competisse. Ele poderia angariar
fraternidade, gratidão, paciência, valor. E ao ser recolhido para essa diretiva na sua direção, ele estava numa situação de dependência e tinha uma mistura no ócio, na inutilidade. Se afastava da extensão do bem e tinha uma ingratidão que, com essa alteração que ele passou a viver renitente, ele modificou o império do ponto de vista que ele trazia. Foi se enchendo de uma doçura, de uma afabilidade. E colocou uma leveza, um sorriso, dantes desconhecido. A mãe dele estava tensa, porque num dia róseo, onde acontecia mais ou menos dentro do que ela planejara, ela ficava acomodada e levava. Mas quando a situação saía daquilo que para ela seria razoável, ou o que tinha pedido, intencionado, diretamente, ela começava a fazer perquisição e pedir a solução de forma insistente. Com isso, se apaixonou a essa remissão imediata, instantânea do filho. E foi falado para ela que era para acolher o que estava sendo colocado no seu caminho. Caso contrário, ela estaria se algemando, encarcerando ao próprio desejo, imposição, que costuma estar filiado e acoplado ao egoísmo, desorientação, à desesperação. Pediram tranquilidade, calma para ela. E mesmo que ela desejasse aquele padrão de confiança, de entrega na vontade de Jesus, ela derrapava por uma vacilação nefanda, prejudicial, dentro de um labirinto de um despenhadeiro afetivo. E após sair dessa reunião, ela veio a reclamar e desejar um resultado mais nítido, uma melhora segura e uma medicação que pudesse ter uma atuação mais evidente. E o facultativo acaba que fala de uma estação de água que poderia ter um efeito reconstituinte para ele, fortalecedor. E
O benfeitor falou para ela que o rapaz não estava habilitado para aquele processo, porque ele estava sendo visto não como um fígado enfermo, mas o interesse e o objetivo vital do seu espírito, pré-existente ao berço e que continuará a sua jornada depois do túmulo. Com isso, a opinião foi dele não ir, mas ela recebeu com mau humor aquilo, combinou que ele iria, de fato, para essa viagem e que o benfeitor estava equivocado, que havia estacionado em engano, dolo. E quando esse rapaz chega lá, ele recebeu essa cura num prazo de 14 dias. E ao se ver exonerado da limitação física e dificultosa que ele estava, seja no estômago, no fígado, ele se afastou da palestra edificante e sábia da senhora Ramos e próximo ali ao balneário havia o funcionamento de uma seção ampla de jogo de azar que o fascina e o enleia e demonstra a dificuldade de procurar algo que pudesse reerguer a saúde nervosa dele, que estava comprometida. Ele se atira esse pano verde de forma cega, desvairada, com uma sede sinistra, e sem que a mãe o visse, por 8 noites sucessivas, sem solução de continuidade, aventura, soma gigantesca, veio a perder o conteúdo da própria bolsa, numa insânia, vale de 2 cheques em branco, que tira da manga, dado pelo pai, para despesa eventual, que pudesse ocorrer ali, e fez 2 retiradas voltosas de dinheiro, e ao rolar a ficha derradeira, entrou num estado de delírio e alucinação. Estava semi-louco, enceguecido, desequilibrado. Não conseguia captar a presença espiritual do benfeitor que tentava acalmá-lo. E estava ralado de vergonha, de ódio, de revolta, e veio a estourar o crânio numa fuga espetacular, dentro do quarto onde ele dormia. Com isso, a senhora Ramos, que transplanta ele de casa para ir para uma estação de tratamento de cura via água, tendo enfermo, regressa o caminho de volta, trazendo um cadáver em uma fuga espetacular. E isso mostra que a conduta
apressada numa dada direção, ela pode significar o meu eu desajustado, enfermo, e uma imposição que vai me custar caro, caso eu não tenha a intuição, a inspiração e a docilidade, aquilo que é dito, orientado a mim. E isso é curioso, visto que quando existe uma questão que eu esteja obscura, obnubilada, confusa, quando eu trago aquilo em oração, a resposta vem. Numa busca honesta, onde eu esteja livre de resquício, de ressentimento, de pensamento negativo, de interesse rasteiro, e me coloco numa fé sincera, fervorosa, ardorosa, para acolher esse manancial de bênção. Isso é derramado sobre mim. Por isso que a vontade, ela precisa ser erguida à elevação, visto que ela é, segundo Emmanuel, o único elemento capaz de alevantar o metabolismo infinitesimal e me fazer gerir os departamentos do meu psíquico numa dada direção. Daí, se a minha vontade ela é limpa, ela é nobre, vou conseguir fazer um movimento no caminho que me imanta de recurso para aceitar a vontade do Cristo. Mesmo que o meu desejo imediato fosse algo diferente, é possível eu, ao elevar essa vontade, essa energia que eu movimento por esse querer profundo, dignificado, eu, ao receber a orientação do Cristo, acolha e deseje ir nessa direção, de fato vá. E até em situação comezinha do dia a dia, mostra como a vontade, ela me ajuda a gerir o departamento da minha percepção e do meu autoconhecimento. Eu estava no centro para ir numa loja de utilidade e, ao aproximar, tinha uma vaga numa padaria que estava emplacada para a exclusividade a quem fosse até lá, e que
um estacionamento de quem não fosse essa padaria configuraria como irregular, sujeito a guincho. Como eu ia do lado e havia avistado uma vaga ali que estava relativamente tranquilo, por outras próximo, eu deixei o carro ali, fui até a lojinha rápido e voltei para retirar o carro. Mas, mesmo não tendo havido obliteração para um carro que fosse ali estacionar, porque tinha outras vagas disponíveis, foi uma atitude indevida. Porque está ali emplacado que aquela vaga ela está destinada a quem vá naquele estabelecimento. Por isso eu fui rápida e preciso ter essa cautela, porque eu preciso ser nobre, reta e digna no detalhe, para que eu consiga ser nas grandes coisas. Então, até a forma como eu enxergo e analiso o que eu faço vai dizer de uma vontade vigorosa de avançar no bem.